Olá, aqui o pastor Alan Santos e sejam bem-vindos à TV Só as Escrituras. O assunto de hoje é um assunto bastante contundente, que tem um quê de polêmica. Trataremos nada mais e nada menos do que a semelhança dos cultos evangélicos com os cultos a orixás. Bom, vamos lá. O interessante é que o século 21, a qual nós vivemos, é um século místico, ou seja, há uma mistura de pensamentos, de doutrinas, de religiões e de usos e costumes. Analisando esse cenário, temos a conclusão de que cada vez mais os cultos evangélicos pentecostais têm se assemelhado com os cultos a orixás. A começar pelas suas vestimentas, que cada vez mais são parecidas com os cultos que são prestados aos orixás. A sua maneira de se expressar com danças, com ritos, com gritos, com barulhos que emitem das suas bocas. Mas a Bíblia afirma no livro de Mateus, capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Em Ezequiel, capítulo 44, verso 23, a Bíblia também nos diz que o povo de Deus fará distinguir entre o santo e o profano, o imundo e o limpo. O apóstolo Tiago, em sua epístola, ele nos diz, no capítulo 4, verso 4, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Vemos também o que se sucedeu ao filho de Davi, o rei Salomão, que, por se deitar com várias mulheres que eram de outras religiões, de outras crenças, ele se corrompeu, sendo um homem místico, vivendo de forma profana, inserindo em seu cotidiano a aparência pagã, ou seja, se assemelhando cada vez mais com os deuses das suas mulheres. Mas no século 21 vemos que a igreja tem se assemelhado a Salomão e as religiões que adentram dentro da igreja é como as esposas que Salomão desposou e começou a imitá-las. É por isso que trago este vídeo, para que você entenda que a igreja do século 21 está se assemelhando ao mundo. As outras religiões têm adentrado nos templos. Não pense que estas religiões estão entrando nos templos evangélicos de forma explícita. Pelo contrário, elas são sutis e já têm se tornado usos e costumes. Observamos que a maioria de nós aderimos à cor branca, ou seja, usamos jalecos, roupões, que se assemelham cada vez mais aos cultos aos orixás. Seria mera coincidência? Eu acredito que não. Olha, eu sou pentecostal, porém não sou de acordo com algumas coisas que acontecem em nosso meio. Por exemplo, as manifestações que são rotuladas de manifestações do Espírito Santo. Observem que elas cada vez mais se assemelham com as manifestações dos orixás. Já sei, neste momento vários dirão que eu estou blasfemando contra o Espírito de Deus, mas é muito pelo contrário. Eu estou afirmando que, ainda que seja o Espírito de Deus, nós não nos comportamos de forma adequada. Mas convenhamos que algumas manifestações são suspeitas, pois eu não creio que o Espírito Santo faça com que os fiéis quebrem as cadeiras da igreja, dos templos, ou que os fiéis distribuam tapas nos rostos dos seus irmãos. Pois a Bíblia me diz, no livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 22, que o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não existe lei. Ou seja, também é domínio próprio. E se a Bíblia diz que entre os frutos do Espírito está o domínio próprio, logo temos domínio quando estamos em manifestação do Espírito Santo.
e este domínio nos permite nos controlar. Bom, meus amigos, esta foi a explicação da semelhança entre os cultos evangélicos pentecostais e os cultos aos orixás. Logo, muito em breve, voltarei e darei explicações sobre outras religiões que também têm entrado nos templos e a semelhança dos nossos cultos com os cultos delas. Eu sou o pastor Alan Santos e essa é a TV Só as Escrituras. Muito obrigado.